Olá, meus amigos, muito boa noite, ou bom dia, boa tarde para todos que vão poder assistir esse vídeo. Eu gostaria de pedir total atenção da sua parte para esse vídeo, porque nós vamos esclarecer muitas coisas. Eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito, vai abrir a sua mente, também para que você possa ajudar outras pessoas. E também que você compartilhasse esse vídeo o máximo que você puder. Não somente hoje, quando acabar, mas amanhã, depois da manhã. Que você também convidasse as pessoas para assistir outros vídeos na página e também no YouTube, onde diz mentiras que parece verdade, Sérgio Vorelt. Então eu gostaria de pedir a sua atenção, porque talvez até a gente passe um pouquinho hoje do tempo. Eu sempre gravo com 30 minutos, 35 no máximo. Talvez hoje a gente passe um pouquinho, porque são tantas coisas, tantos assuntos, tantos temas dentro de uma só mensagem, que vai valer a pena a gente passar um pouquinho. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo. E eu gostaria de mandar um abraço, agradecer as pessoas que estão compartilhando, agradecer também o pessoal de Santa Catarina, o Helder Cunha, de Santa Catarina, as pessoas do México que têm acompanhado, pessoas da Inglaterra, e você pode colocar aí também a cidade da onde você está acompanhando esse vídeo, ou o país que você está acompanhando, para que a gente tenha uma ideia aonde nós estamos chegando. E como eu sempre falo aqui, o intuito dos vídeos é esclarecer, abrir a mente das pessoas, já que hoje em dia muitas pessoas elas estão vivendo como os cavalos, elas têm cabrestos, elas só olham para uma direção. A dona Glória Cordon, também de Argentina, de Córdoba, onde eu vivi, e foi uma cidade maravilhosa, tenho bonitas recordações, até tive no mês de março em Córdoba, depois de muitos anos. Então, vamos ao que interessa. No capítulo 12 de 2 Crônicas, de 2 Samuel, perdão, capítulo 12 de 2 Samuel, logo no capítulo 1, diz o seguinte: Natã, o profeta, repreende a Davi. Muitos de vocês não conhecem a fundo a história de Davi, como eu também não conhecia. Muitos conhecem apenas que Davi, ele adulterou, que Davi, ele matou o gigante. E quando muito, Davi, ele fez o sacrifício. Então são as três partes da vida de Davi que normalmente os pastores e as pessoas conhecem. E hoje nós vamos falar de uma parte que mudou a vida de Davi. Se não fosse essa parte, Davi não seria o que ele foi. Então é muito importante que você preste bem atenção. Então no capítulo 12 de 2 Samuel, capítulo 12 diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. Então o primeiro ponto, para você entender a história, quem enviou o profeta foi Deus. Ele não foi lá à toa, ele não foi lá porque ele quis ir, e tampouco foi o diabo que enviou ele. Então, a princípio de tudo, você tem que entender, quando você lê a Bíblia, lê palavra por palavra, quem enviou o profeta até Davi foi o próprio Deus. E disse o seguinte: entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com os seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha.
Então veja que o homem pobre, ele considerava mais do que um animal. Ele tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, e das suas vacas para pegar para o viajante a que viera ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então havia dois homens, o rico e o pobre. O rico, naturalmente, que tinha muitas vacas, muitas ovelhas, e o pobre só tinha uma. Não tinha mais nada, que tratava até como filha. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então Davi ficou enfurecido. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então, imediatamente, Davi ficou irado quando o profeta contou a história. Só que o profeta imediatamente falou assim, olha, no versículo 7 diz assim: então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Então, primeiro ponto. O profeta não teve medo de falar a verdade. Esse é o primeiro ponto. Ele não teve diante do rei de falar a verdade. Ele não foi até o rei com elogios, ou com carinho, ou com flores na mão. Ele foi com a espada, que é a palavra de Deus. Por isso ele disse: assim diz o Senhor. Deus o havia enviado, e depois ele disse: assim diz o Senhor Deus. Então não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo que esse homem que pegou a única ovelha do homem pobre foi você. Então Davi, ele ficou sem chão. Ele ficou desesperado, porque ele falou assim, olha, então descobriram o meu pecado, porque já se passara mais de um ano que Davi havia adulterado. E poucas pessoas sabiam. E dentre essas poucas pessoas, ninguém tinha coragem de falar do pecado de Davi, porque ele era o rei. Ele era a autoridade máxima. E isso acontece nos dias atuais. Então, o profeta não teve medo. O profeta é aquele que fala a verdade, custe o que custar, doa quem doer, não importa a posição, o grau de posição daquela pessoa, seja uma pessoa simples, seja uma autoridade eclesiástica, ele não tem medo de falar a verdade. E nós estamos vivendo a ausência da verdade. Por isso que o evangelho está essa porcaria, especialmente no Brasil. As igrejas estão uma verdadeira porcaria. Por quê? Porque não existe homens que falem a verdade para as pessoas. Quer dizer, o verdadeiro pastor é aquele que fala a verdade. Ele foi enviado, ele foi escolhido para falar a verdade, mas ele não fala. E as pessoas, por sua vez, preferem flores, elas não preferem a espada. Elas preferem elogios e não as feridas. Então o profeta Natã não teve medo. E Davi, então, reconheceu que alguém havia descoberto o pecado que ele cometeu. Um outro assunto importante, e que você agora vai entender melhor o que eu vou dizer, o homem rico, ele tirou do pobre para dar para outra pessoa. Por que ele não tirou dele? Ele tinha milhares de ovelhas. Por que ele não tirou dele? E ele tirou do pobre. Ele tirou do pobre para dar a outras pessoas. E o que nós temos visto hoje? Muitas igrejas estão enriquecendo os donos de televisão, estão tirando dos pobres para enriquecer os incrédulos, para enriquecer os donos de televisão. E por que eles não tiram deles?
Por que eles não tiram deles? A história se repete. Quer dizer, o cara era riquíssimo. O que faria falta para ele? Ele tirar uma ovelha, 10 ovelhas, 100 ovelhas, se ele tinha muitíssima. Não, ele foi e tirou do pobre. E isso é o que está acontecendo. Então quem paga a conta é o pobre. É como na política. Na igreja é a mesma coisa. Na política eles querem tirar mais e mais do pobre. Não é isso que nós estamos assistindo no Brasil? Nas igrejas, muitos líderes querem tirar mais e mais e mais do pobre. Os pastores estão dando envelope de manhã, de tarde, de noite. Campanha de manhã, de tarde, de noite. Mas eles não tiram deles. Eles não tiram deles, então é muito mais fácil tirar do pobre. Então o que aconteceu? Esse rico, ele tirou do pobre para dar para outra pessoa. E a história, ela não é diferente, ela simplesmente se repete. E aí você entende. E um detalhe importante, olha só, importante, já no capítulo, vou dizer, no versículo 11, olha que importante. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal. Quer dizer, Deus é que fala, eu vou levantar na tua casa o inimigo. Eu que vou levantar. Agora eu vou explicar uma coisa para você. Muitas vezes, quando alguém se levanta e fala a verdade para você, o que muitas vezes você ouve falar? Ah, é o diabo, foi o diabo que levantou, está sendo usado pelo diabo. Não, a Bíblia mostra que quem levantou o inimigo foi o próprio Deus. E a casa de Davi foi um reboliço. E leia a história, a casa de Davi foi um reboliço. E é isso que está acontecendo em muitas igrejas. Quer dizer, o mal que está dentro das igrejas, Deus está levantando. Porque a liderança não quer reconhecer o seu pecado, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua soberba. Então Deus está levantando, não é o diabo não, como muitos dizem. Ou como muitos fazem você pensar que é o diabo. Eu provo para você, estou provando para você na Bíblia, a não ser que você seja cego. A não ser que você seja cego, eu estou provando para você que quem levantou o mal na casa de Davi foi o próprio Deus. E veja a destruição na casa de Davi, ele não teve paz. Dentro de casa ele não teve paz. Ele foi um rei que venceu o gigante, que fez muitas conquistas, mas dentro de casa ele não teve paz. É o que está acontecendo dentro das igrejas hoje, não existe paz. É um contra o outro, um atacando o outro, um perturbando o outro, um competindo com o outro. E sabe quem está fazendo isso? É o próprio Deus, não é o diabo não. Que o diabo, ele está lá em Cancún, na beira da praia, se bronzeando. Quem está levantando esses inimigos, que supostamente são inimigos e não são inimigos, porque eles estão falando a verdade. Quando a gente fala a verdade, para muitas pessoas, nós somos considerados inimigos. Nós somos considerados inimigos porque falamos a verdade. E Natã falou a verdade para Davi. Mas Davi era tão humilde. Davi, por isso a Bíblia fala que ele era um homem especial, o homem segundo o coração de Deus, que ele reconheceu que o errado era ele. Ele podia muito bem ter mandado prender a Natã, ele muito bem podia ter mandado matar Natã, mas ele não fez isso. E o que fazem hoje? Quando alguém se levanta para falar a verdade contra alguém, então se processa, se fala que é o diabo, manda prender, manda matar, manda prender, manda bater. Isso é o que acontece hoje em algumas igrejas no Brasil. Essa é a grande realidade. Mas Davi não mandou matar, Davi não mandou prender, Davi não mandou bater. Davi simplesmente reconheceu que ele era a pessoa errada. Ele era a pessoa com quem havia pecado, que havia pecado. E ele, então, reconhece. O profeta Natã foi enviado por Deus. Às vezes alguém é enviado por Deus para chamar sua atenção, para repreender, para falar do seu pecado, você não aceita, você não, é do diabo. O diabo levantou, o diabo enviou essa pessoa. Não foi o diabo que enviou, não foi o diabo que levantou, foi o próprio Deus. Mas as pessoas não querem reconhecer, então fica essa bagunça que nós estamos vendo. O problema das igrejas hoje não é dinheiro, dinheiro, eles têm dinheiro para dar e vender, para jogar no lixo, para queimar. O problema da igreja hoje é não reconhecer os seus erros. O problema da igreja hoje é que eles esqueceram os princípios, esqueceram o temor, esqueceram o primeiro amor.
esqueceram de onde saíram. Esse é o problema maior das igrejas hoje. Então, o problema de Davi foi esse, mas houve quem falou a verdade para Davi. Houve quem falou a verdade para Davi. E é isso que eu tento falar para você. Por isso que eu mando você ler a Bíblia. Eu quero que você deixe de ser assim, ó, com cabresto, que você possa olhar para cima, para baixo, para os lados, para trás, para que você possa, peraí, eles estão querendo me iludir. Eles estão querendo fazer minha cabeça, estão querendo me manipular, estão querendo me tratar de trouxa, de estúpido, de imbecil. Porque isso é uma realidade, é uma verdade. Ué, Davi não se defendeu. Davi não se defendeu, não é verdade? E o que eu mais vejo no Brasil, de várias igrejas, é a campanha da justiça. Então Deus está fazendo justiça. Deus está fazendo justiça. Deus está levantando pessoas para falar da podridão que acontece dentro de algumas igrejas. Deus está levantando pessoas, não é o diabo, não. Eu garanto a você que não é o diabo. Deus está mostrando a podridão que tem dentro das igrejas. Davi escondeu por um tempo. Ele escondeu das pessoas, mas ele não pôde esconder de Deus. E é isso que acontece quando você vive no pecado, quando você vive na mentira. Não adianta, mais cedo ou mais tarde, alguém vai trazer à tona o seu pecado. Vai trazer, não adianta você esconder. Você pode esconder de mim, pode esconder da sua mulher, do seu marido, do seu pastor, mas um dia Deus, ele vai. E você fica aí fazendo campanha de justiça. Ó Deus, faça justiça. Ó Deus, faça justiça. Deus está fazendo. Deus está fazendo. E cuidado com a justiça de Deus. Porque ela não é essa justiça aí que nós estamos vendo na Lava Jato, não. A Lava Jato descobre tudo e a justiça manda soltar. Não é essa justiça, não. Essa você compra com dinheiro, compra com amizade, com influência, com poder político, poder econômico, ou poder de qualquer outra coisa. Mas Davi não conseguiu esconder. Ele não conseguiu esconder o pecado dele. E o profeta não teve medo de falar a verdade para ele. Não teve medo de falar. E o detalhe, né, importante você ler, né, que tirou, o homem rico tirou do pobre. Tirou do pobre, olha só, ele tirou do pobre para dar para outras pessoas. E não é isso que você tem visto? Não é isso que você tem visto? Tanto no meio político, estão tirando dos pobres que já não tem nada para dar para os ricos. Não é verdade? Quer dizer, você vê aí a Odebrecht. Quer dizer, o governo tirou dos pobres, aumentando os impostos para dar para a Odebrecht. Bilhões de dólares, não são de reais não, bilhões de dólares, você não tem nem noção aonde cabe esse dinheiro, quer dizer, se tira do pobre para dar para os ricos, e as igrejas estão fazendo a mesma coisa, e você está frequentando essas igrejas, você dá o dízimo nessa igreja, você dá oferta nessas igrejas, não são todas, mas algumas. E muitas estão indo pelo mesmo caminho, tirando dos pobres para dar aos ricos. Então, os donos de televisão estão rindo à toa. Eles já declararam, se eu perder os programas das igrejas, a televisão tem que fechar. Claro, as igrejas pagam o que eles querem, um pouco mais, e pagam. Não é para trazer gente, não. É para perder menos e para não deixar que o outro entre na televisão, que ocupe o lugar. Essa é a briga. Essa é a briga que tem no Brasil. Quer dizer, não é para trazer gente, porque não traz ninguém. É apenas para poder ocupar o lugar, para que a outra igreja não entre e não ocupe o lugar e pregue a palavra de Deus. Mas todo mundo diz que ama a Deus. Todo mundo diz que ama a Deus, mas se eu posso destruir o meu irmão, eu vou destruir. Se eu posso dar uma facada nele, se eu posso dar um tiro nele, eu posso. Aí depois eu dobro os joelhos, derramo uma lágrima e eu peço a Deus para abençoar as pessoas. Isso é hipocrisia. Isso se chama hipocrisia, porque você está destruindo uma outra pessoa e você está dobrando os joelhos dizendo que você está orando pelas pessoas. Quer dizer, esse homem rico aqui, esse homem rico é o retrato de muitos pastores hoje, que tiram dos pobres para dar aos donos de televisão, para dar aos advogados. Davi não se defendeu. Então, se eu estou com a verdade, eu não tenho que me defender. Se eu estou com a verdade, então Deus não é justo, eu não faço campanha de justiça, então por que eu vou colocar um advogado para me defender? Se Deus é justo, se eu prego a justiça de Deus,
Não é pecado. Mas por quê? Não, isso é conversa fiada. É conversa para boi dormir. É para tirar o dinheiro do pobre. É para tirar, porque o que eu mais vejo é campanha de justiça. Todo mês, toda semana tem uma campanha de justiça em várias igrejas. Toda semana tem uma campanha de justiça. Ué, eu não entendo isso. Eu não entendo justiça de quê? Mas Deus está fazendo. Deus está fazendo porque Deus está levantando pessoas dentro da própria casa, dentro da própria igreja. Você vê pela internet. Pessoas que estão falando, que estão abrindo o bico, como a gente costuma dizer. E são verdades, não são mentiras. Porque antigamente se tinha a ideia que todo mundo que falava contra nós era do diabo. Que todo mundo que falava, que se levantava contra nós, era do diabo. Só que eu estou provando a vocês que não é bem assim, não. Isso é história para boi dormir. Veja, se quem enviou o profeta Natan até Davi, veja, quem falou que aconteceria o mal na casa, na família de Davi, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Mas hoje em dia, as pessoas são tão estúpidas, são tão ignorantes, que elas acreditam em muitas conversas. Por isso eu falo para você ler a Bíblia. Leia a Bíblia, meu amigo. Leia a Bíblia, leia a história. Leia com cuidado, palavra por palavra, para que você veja que a história, ela se repete. Ela se repete. Se tira dos pobres para dar aos ricos. O Robin Hood, ele era um deus, porque ele tirava dos ricos para dar aos pobres. E hoje é o contrário. Se tira dos pobres para dar aos ricos. Os donos de televisão estão rindo à toa, porque se eles perderem as igrejas, eles morrem de fome. Já disseram isso várias vezes. E se coloca e se gasta rios de dinheiro na televisão, não que seja pecado, mas se gasta rios de dinheiro, se está hiperfaturando os programas, não é para trazer ninguém não, porque não traz ninguém. É para não deixar o outro entrar. Ou então para me perder menos. Eu estou perdendo, mas eu vou lutar, vou gastar muito dinheiro. Quer dizer, então eu tenho que tirar mais e mais do pobre. Eu tenho que sacrificar mais e mais o pobre. Quer dizer, aonde está a oração? Aonde está o poder da palavra? Aonde está o poder do nome de Jesus? Não existe mais. Os princípios se acabaram. Hoje o que tem são artifícios, não princípios da palavra de Deus. As armas. O profeta usou a palavra. O profeta não usou nenhum artifício. O profeta simplesmente usou a palavra e falou assim, olha, assim diz o Senhor, e ele foi embora. E repito, se fosse nos dias atuais, o que Davi faria? Se Davi se Davi tivesse pertencido a alguma igreja hoje, na atualidade, Davi mandava matar o profeta. Imediatamente, porque ele era o rei. Davi mandava bater no profeta. Como aconteceram com todos os profetas que foram colocados nos poços, que foram colocados nas covas, que foram apedrejados, que foram mortos, que foram perseguidos. Se Davi vivesse no dia de hoje, naturalmente que Davi poderia ter feito isso. É o que fazem hoje. Quando você fala a verdade, é como o juiz Sérgio Moro, é como o juiz lá do Rio de Janeiro, estão sendo ameaçados porque estão falando a verdade. E o mais importante de tudo, o detalhe, o gracioso de tudo, que todo mundo é inocente. Todo mundo é inocente, assim como os pastores. Os pastores também são inocentes. Eles dizem que eles não fazem nada, que são verdadeiros deuses. Ué, se eu sou inocente, por que eu vou me defender? Por que eu vou usar advogado para processar aquele que está falando de mim? Não, eu vou deixar Deus fazer justiça. Eu vou pegar o envelope, eu vou botar minha oferta, o meu sacrifício no altar para Deus fazer justiça. Não. Então se tira dos pobres para dar aos ricos. A história se repete. Então, meu amigo e minha amiga, fica aí essa palavra para que você possa ser uma pessoa inteligente. Davi mandou matar Urias para ficar com Betsabá. Ele mandou matar a única pessoa, a única cordeirinha, ele mandou matar. Agora veja as consequências, porque esses falsos pastores não falam das consequências. Primeiro, eles não falam do pecado, e eles não vão falar das consequências. Então é muito mais fácil vender para você, enganar você com falsas promessas, que você vai ser rico, que você vai ser próspero, que a sua vida vai mudar. Então todo mês tem campanha, todo mês, e você bobo, você estúpido, porque você
acredita nisso, você acredita. Essa é a grande realidade. Então, é muito fácil. Por que não fala do pecado? Por que não fala que você vai sofrer as consequências? Natan, ele falou das consequências para Davi. Ele falou, e Davi era tão humilde que Davi aceitou as consequências. Então, porque com Deus não brinca. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Não importa. Deus, ele é justo, meu amigo. E Deus está fazendo justiça. Deus vai tirar. Deus vai trazer à tona o que está escondido, o que está debaixo do tapete. As falcatruas, a hipocrisia, a mentira, a safadeza, a covardia que estão fazendo com as pessoas. Existe gente que gosta de ser otário, tem gente que gosta de ser besta, tem gente que paga para ser besta, tem gente que tem carteira assinada, eu sou besta, tem um diploma, eu sou besta, e é sindicalizado, eu sou besta, paga até todo mês o sindicato. Agora, tem gente não. Tem gente que fala assim, chega, basta de ser enganado. Você não é propriedade de pastor, você não é minha propriedade, você não é propriedade de nenhuma igreja. Quem te comprou foi Deus. Então você tem que saber que existe a verdade. Existe a verdade, você tem que zelar pela verdade. É melhor que alguém fale a verdade para você, que cause uma ferida no seu corpo, mas que seja a verdade que vai te libertar. Então, o grande milagre da vida de Davi não foi ele ter vencido o gigante, não. O grande milagre da vida de Davi foi ter encontrado no caminho dele um homem que falou a verdade para ele. E será que você já encontrou? Não, o seu pastor não fala a verdade para você. Ele sabe que você está no pecado, mas como você é um bom dizimista, você é um bom ofertante, você é um empresário, ele não fala a verdade para você. Agora, aquele obreiro que é pobrezinho, que mora na favela, que mora no morro, aí o pastor esculacha, aí o pastor dá bronca, a pessoa tem que ficar na igreja de manhã, de tarde, de noite. Ela vai domingo 5 horas da manhã, ela fica até 10 horas porque tem vigília, tem reunião, tem evangelização, a pessoa pobrezinha fica ali. Por quê? O pastor obriga, ele obriga aquela pessoa. Quer dizer, isso é justo? Isso é de Deus? Não, isso não é justo, isso não é de Deus. Então, que Deus possa colocar alguém na sua vida que fale a verdade para você. Que fale a verdade é como um soco na cara, mas é o que cura, é o que liberta. É o que liberta você. Não adianta meia conversa. Não adianta meia conversa. Agora, hoje em dia, quem quer ouvir a verdade? Diz para mim, quem quer ouvir a verdade? Você não gosta da verdade. Você gosta que o pastor te paparique, que o pastor ligue para você, que o pastor te dê beijo, que o pastor te dê abraço, que o pastor fique apertando a sua mão. É esse tipo de pastor que você gosta. E o pastor, malandramente, como diz a música, malandramente. Então tem até uma música que podia colocar para esse pastor, música do pastor. Quer dizer, ele malandramente, ele usa de artifícios para segurar você, para enganar você. E você acredita. O profeta Natan não foi assim. Ele não teve medo do rei. Ele não teve medo de falar a verdade para o rei. E o rei, como vários reis, você pode ler a história, vários reis, quando o profeta falava, o rei botava na prisão. Só para esclarecer um pouco, quando Jeremias falou para o rei Zedequias, para ele poder se entregar a Nabucodonosor, sabe o que ele fez? Ele mandou prender num poço de lama a Jeremias. Assim que os reis atuavam. É como acontece hoje. Quando se fala que o pastor ele está errado, que ele está fazendo coisa errada, ele manda bater. Ou ele pode até mandar matar. Ele pode mandar matar, ele manda prender, ele manda tomar tudo das pessoas. E os pastores sabem o que eu estou falando. Os pastores sabem o que eu estou falando. Ele manda ir na casa do pastor, expulsar o pastor da casa, tirar tudo do pastor, deixar o pastor com uma mão na frente e outra atrás. O cara tem 30 anos, 20 anos na igreja, eles mandam os seguranças chegar lá e botar o pastor para fora de casa. Esses são considerados os tais, e que fazem campanha de justiça, justiça. Eu não entendo isso, que manda bater no pastor, que manda tirar o pastor, porque o pastor fez alguma coisa, ou às vezes não fez nada, como eu já recebi muitos relatos de pastor, eu não fiz nada, mas foram na minha casa, na frente do meu filho, na frente da minha mulher, me expulsaram de dentro de casa, eu com 20 anos de igreja, eu não fiz nada, me botaram na rua com revólver, me bateram.
É isso que acontece dentro das igrejas, que talvez você não saiba, membro, mas os pastores, os obreiros que estão me vendo agora, eles sabem que o que eu estou falando é verdade. Então, a história simplesmente se repete. Então, meu amigo e minha amiga, veja onde você está dando o seu dízimo, a sua oferta. Eu tenho pedido o seu dízimo, a sua oferta. Você não acredita em mim, você não confia em mim, não precisa dar nada. Não precisa dar nada. Agora, veja onde você está dando o seu dízimo e a sua oferta, porque o seu dízimo e a sua oferta estão alimentando essas pessoas. O seu dízimo e a sua oferta estão alimentando esse tipo de gente que nós estamos encontrando nos dias atuais. Quer dizer, a verdade tem que imperar, a verdade tem que estar acima de qualquer coisa, a verdade tem que estar acima do seu dízimo, da sua oferta, a verdade ela tem que estar acima de amizade, acima de parentela, a verdade é que liberta, é a verdade que salva, mas nós vivemos numa situação de uma igreja moderna, de uma igreja hipócrita, não todos, não estou generalizando, mas a maioria, 99%, aonde a verdade não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. O que prevalece são as mentiras. Então é muito fácil vender mentiras. É muito fácil. Olha para a cara dos políticos. Olha para a cara dos políticos. Eles chegam até a chorar. Eles chegam a jurar de pé junto. Chorar. Eu juro pela minha mãe mortinha que eu não peguei nada. Eu nem conheço o fulano. Eu nem sei quem é o ciclano. Quer dizer, e aí está tudo comprovado. Tudo comprovado, mas é a arte dos políticos, é a mentira. Nenhum político se elege sem ser mentiroso. Pode ser cristão, pode ser o que for. Quando um pastor, um bispo, quem quer que seja, se ele se aventura na política, ele tem que ser mentiroso, ele tem que mentir. Então ele joga a salvação dele no saco, ele joga a salvação no lixo, porque ele tem que mentir, que ele vai asfaltar todas as ruas, que ele vai botar água, que ele vai botar luz, que ele vai fazer chover, que ele vai dar dinheiro, que ele vai plantar dinheiro. Ele é obrigado a mentir, porque senão ele não ganha a eleição. Quer dizer, o cara é pastor, o cara é bispo, o cara é cristão, mas ele prefere jogar a salvação dele no lixo para poder mentir, para agradar quem quer que seja. Quer dizer, mas Deus está vendo, meu amigo. Deus está vendo. Então, que tipo de pessoa é você? Você gosta da verdade? Então, busque alguém que fale a verdade para você. Busque uma igreja onde o pastor é verdadeiro com você. E muitas vezes, quando nós somos verdadeiros, nós não somos simpáticos. Não somos simpáticos. As pessoas odeiam a gente como os profetas. Olha, a história dos profetas. Eles não eram simpáticos, eram perseguidos, eles viviam isolados. Por exemplo, eu tenho pedido oferta aqui, já tem um tempo, o que eu peço não é nada. Você pensa que as pessoas me ajudam? Não, pouca gente me ajuda. Eu não sei se a gente vai conseguir a oferta para alugar o salão. Eu não sei, porque até agora ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Então, eu estou cansado de ouvir alguém falar: bispo, eu gosto muito do senhor, que bonita palavra, eu lhe admiro, eu lhe respeito. Eu estou cansado disso. Eu quero que você me ajude para que a gente possa ajudar outras pessoas a sair desse engano, a sair dessa mentira. Porque Davi, ele estava correndo risco com a salvação dele. Ele era o rei, mas o reinado dele não garantia a salvação dele. Foi preciso que alguém falasse a verdade. Então, a salvação de Davi veio quando o profeta falou a verdade para ele. E Davi fala isso no Salmo, se eu não me engano, 51, quando ele fala: Senhor, me restitui a alegria da salvação. Davi estava perdido, Davi estava no fundo do poço e vivia no palácio, como muitos pastores estão vivendo no palácio, mas eles estão perdidos, eles estão vivendo de aparência, mas eles estão no palácio, mas estão perdidos. Davi estava no palácio, estava perdido. Foi preciso que alguém falasse a verdade para ele. Por isso eu peço a sua ajuda. Deposite uma oferta. Você que está nos Estados Unidos, na Europa, através da Western Union, através da MoneyGram, nós precisamos urgentemente para uma causa nobre, para abrir a igreja, para falar isso, porque quem me conhece sabe que eu não vou abrir mão disso. Quer seja você um empresário, quer seja você pobre, rico, eu não vou abrir mão de falar a verdade para você. Goste você ou não, E as pessoas que estão comigo sabem disso. Elas não estão comigo porque eu sou bonito, não. Elas estão comigo porque sabem que eu falo a verdade para elas.
Elas sabem que eu falo a verdade, que eu não minto para elas, trato com respeito, mas na hora da palavra, meu chapa, eu vou com a espada, eu não vou com uma rosa, não. Eu não vou com uma rosa, eu vou com a espada, porque é a espada que divide, é a espada que separa, é a espada que corta, é a verdade que liberta. Então Davi estava caído. Davi estava no palácio, mas num palácio aonde ele vivia com a sua consciência pesada, aonde ele não dormia. Então houve um encontro entre o pecado e a verdade prevaleceu. Houve um encontro entre a verdade e o pecado, e a verdade prevaleceu. Então é isso, meu amigo, minha amiga, que eu convido você a fazer parte desse trabalho. Talvez você fale, bispo, eu estou em Santa Catarina, eu estou nos Estados Unidos, eu estou no Ceará. Você pode ajudar, porque de uma forma direta ou indireta, Deus vai te retribuir. Deus vai te retribuir. De uma forma direta ou indireta, Deus vai te retribuir. Outro dia uma senhora da Inglaterra mandou uma oferta para mim, gente do México mandou oferta, e da Argentina. De uma forma ou outra, Deus vai te retribuir, porque é para a obra de Deus que nós estamos fazendo as coisas. Então, fica aí essa palavra. Eu gostaria de falar mais, mas eu sei que você vai ficar cansado. Mas eu creio que você tenha entendido muita coisa. Se tira dos pobres para dar aos ricos. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Hoje em dia é o que nós estamos vivendo. Infelizmente, é o Brasil que nós estamos vivendo, aonde determinados pastores, não todos, preferem tirar dos pobres para dar aos ricos. Mas Deus, ele vai levantar o inimigo. Só que é o inimigo aos olhos dessas pessoas, mas não é inimigo, não. Não é o inimigo levantado por diabo. A Bíblia fala que o diabo é o nosso inimigo, não é verdade? Mas nem sempre aquilo que se levanta contra nós foi o diabo que levantou. E sim, o próprio Deus. Eu posso provar a vocês várias vezes com a Bíblia, para que você possa entender de uma forma a palavra de Deus, de forma correta. Leia a Bíblia, segundo Samuel, comparta esse vídeo com seus amigos, hoje, amanhã, quantas vezes você puder. Peça as pessoas para ver os vídeos no YouTube. Mentiras que parecem verdade, Sérgio Von Heldt. Você que está de Santa Catarina, você que está no México, na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, onde você estiver, no Ceará, você comparta esses vídeos. Comparta esses vídeos. O Anderson ou o seu Rogério pode colocar aí o meu número do WhatsApp. Eu estou nos Estados Unidos por enquanto, mas você pode ligar para mim. Você não paga nada pelo WhatsApp. Eu quero que alguém coloque aí o número. Você pode ligar para mim. Desculpa que eu estou suando muito. Você pode ligar para mim amanhã mesmo, hoje mesmo, bispo, eu quero uma orientação, eu quero uma oração, e nós vamos atender você. E você não tem nenhum compromisso comigo. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Agora, eu vou falar a verdade para você. Se você não gosta de ouvir a verdade, não me ligue. Não me ligue. Incomodar, você não me incomoda. Mas se você não quer ouvir a verdade, você não deve ligar para mim. Então, por favor, ou o senhor Rogério, ou o Helder de Santa Catarina, coloque aí o meu número do WhatsApp. Eu vou até falar aí, se você quiser anotar. É mais, né? É mais e 818-641-7139. É o símbolo de mais, 818-641-7139. É o WhatsApp. Você pode ligar para mim a hora que você quiser. Meu amigo e minha amiga, fica aí essa palavra. Sexta-feira nós vamos estar de volta. Então, comparta o máximo que você puder. E todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos uma reunião com o pastor Wilson, aí em Santo André, na Avenida São Paulo 455, aí na cidade de São Jorge, perto da estação de trem Capoava. Todos os domingos às 10 horas, todos os domingos às 10 horas da manhã e termina às 11h30. 1h30 só de reunião, juntamente com o pastor Wilson. Então, eu quero que você siga orando por mim para que eu possa me recuperar o mais rápido possível. Estou me recuperando, graças a Deus. E eu espero que em breve, não vai demorar muito, eu estarei de volta para a gente pegar firme. E eu quero
quando voltar, a gente ter o dinheiro para a gente alugar esse lugar e desse lugar ser o pontapé inicial para a gente chegar a outros lugares com essa palavra, com esse espírito, com esses princípios. Se você está de acordo, me ajude com 100, com 200 reais, 300 reais ou máximo, ou mais. Você pode fazer uma transferência ou você pode depositar na boca do caixa. Se você está fora do Brasil, você pode ligar para mim através do Facebook e dizer: bispo, aonde o senhor quer que eu envie a oferta? Ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, eu vou dizer para você aonde você vai enviar a sua oferta, caso você esteja ou nos Estados Unidos, ou Centro-América, Sul-América, ou na Europa. Me ajude, porque a gente precisa divulgar. Nós precisamos agir como o profeta Natan. Se você me ajudar, então, direto ou indiretamente, Deus, ele vai te recompensar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Comparta o vídeo. Muito obrigado.